Retornamos agora com a nossa entrevista do Sala VIP com o Dr. Fábio Quedo, reumatologista e também capelão hospitalar. Dr. Fábio, como que está, o senhor também é professor universitário na Escola de Medicina, a motivação dos alunos hoje que procuram um curso de medicina, qual é a motivação que ele deseja ser médico? Muitas pessoas têm ainda pensado na carreira médica. Né? O ideal, aquele ideal de antigamente, um médico totalmente altruísta, não pensando no dinheiro em primeiro lugar, em alguns lugares e algumas famílias isso tem diminuído. Mas graças a Deus ainda existem aqueles que a carreira fala mais alto, não o dinheiro fala mais alto. Né? Isso tem pessoas que escolhem exclusivamente a medicina pensando em ser uma carreira que pode ajudar o próximo. Até porque também o tempo que nós estamos vivendo é outro, né? No passado, a medicina em si enriquecia. Hoje eu acho que a realidade já é outra, né? É verdade. Hoje a média dos profissionais assim tem corrido de um emprego para outro. 3, 4, Exato. né? Antigamente existia mais a figura do médico de família que conhecia e muitas vezes bem a família inteira, conhecia os problemas emocionais e espirituais, podia atuar de uma maneira completa, holística. Certo. Ok. No meio ambiente acadêmico, você está percebendo as pessoas... pesquisas mostram que as pessoas cada vez mais acreditam em Deus. Então esse não é o ponto. Mas essa espiritualidade, como que você está percebendo? O que é a espiritualidade do brasileiro hoje? Ela crê em Deus, mas mais o quê? O que é? Porque recentemente eu li uma pesquisa do último censo de 2000 que tratou desse assunto. 95,3% acredita em Deus, mas 48% desse mesmo percentual acredita, por exemplo, em passes. As últimas estimativas e pesquisas têm mostrado um crescimento daqueles que se declaram sem religião. Não é? Mas é interessante ver que, mesmo em ambientes onde a gente tem assim, a sensação de que as pessoas creem menos em Deus, por exemplo, dentro do ambiente de pesquisa, um ambiente acadêmico de pesquisa, essa percepção é errada. Tem pesquisa que foi feita em 1917, mais ou menos, da época da Primeira Guerra Mundial, com cientistas de ponta lá nos Estados Unidos e viram que mais ou menos 40% desses cientistas, eles acreditavam que num Deus pessoal que se comunica e que pode responder oração. Então a pergunta era bem específica, não era só que acreditava em Deus, porque senão a porcentagem ia ser maior, mas se os cientistas acreditavam num Deus pessoal que se comunica e que podia responder oração. Depois, na década de 80 e pouco, mais ou menos 1990 e pouco, depois de 80 anos foi repetida a mesma pergunta. Você, como cientista, acredita num Deus pessoal que pode responder oração? A porcentagem foi a mesma, praticamente a mesma. Isso significa o quê? Que mesmo com o avanço da ciência, porque muitos falavam, olha, a ciência está avançando de tal modo que daqui a pouco tudo pode ser explicado pela ciência, então as pessoas vão acreditar menos em Deus. Não é essa a realidade. Olha, né? que interessante. E um psicólogo lá dos Estados Unidos, lá da região de Chicago, fez uma pesquisa perguntando para vários intelectuais, não só cientistas, mas intelectuais de renome, pessoas conhecidas, qual o sentido da vida, o significado da vida. E uma boa porcentagem deles foi honesto o suficiente para falar que não sei qual que é o significado. E até pediram para esse professor, se você descobrir o significado da vida, por favor, me avise. Há uma busca, né? Há uma busca E talvez por isso muitos livros de autoajuda e Exatamente. nesse sentido, né? O que levou você a escrever? Você escreveu um livreto sobre como preencher o vazio espiritual que as pessoas sentem, né? O que levou você a escrever esse material e como que você tem compartilhado isso no meio acadêmico, inclusive na classe médica? O livro é um livreto pequenininho que chama-se Um Vazio do Tamanho de Deus. Conversando com várias pessoas, inclusive pacientes, que vinham me procurar como um médico reumatologista. Então, eles tinham várias vezes uma vida sofrida, além da dor, outras repercussões sobre a saúde deles. E ficava bem claro que, para eles sentiam que estavam em busca de algo mais. Né?
A busca daquilo que a gente viu nessa pesquisa que eu falei, né, com vários acadêmicos, intelectuais, em busca de um significado para a vida. Por que eu estou aqui? Não é? Não é simplesmente para ter coisas, mas é algo mais. Não é só ter, mas é sentir que faz parte desse mundo, mas ao mesmo tempo pode preencher um vazio e que há lá no fundo do coração. Como Dostoiévski, ele escreveu há muitos anos atrás, que há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. E é interessante, pastor Carlito, que conversando com essas pessoas sobre essa sensação, sabe, de parece que está faltando alguma coisa, olha, eu tentei buscar em tal coisa, mas não me satisfaz, é um sentimento universal. Né? Se 20% mais ou menos das pessoas, 30% das pessoas têm pressão alta no Brasil, 7% têm mais ou menos diabetes, olha, na minha experiência e de outras pessoas, esse sentimento é algo universal. Não só no Brasil, mas que há um vazio, há algo que as pessoas estão em busca. Como um médico lá, professor de Harvard, fala que o ser humano está em busca de algo eterno. Ele está em busca de algo. Certo. Deus colocou isso na gente. Exato. Né? A fé cura. Olha, o paciente que tem fé, você anda pelos leitos, nos corredores, você tem muitos pacientes que têm fé e outros que não têm. Qual é o resultado?